Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão aqui no canal Evangelho Visão Cristocêntrica. Depois de um longo tempo sem estar aqui gravando com vocês, estamos de volta com muita novidade. Mas, pessoal, é importante deixar aqui claro para vocês que, infelizmente, às vezes a gente não consegue ter constância aqui no canal. Também junto ao trabalho que nós temos lá no Simplicidade Cristã e outras atividades também, trabalho, igreja, acaba que a gente não consegue dar uma constância aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica. Mas, se Deus assim nos permitir, em 2024 quero estar mais aqui com vocês e já começando com uma grande novidade. E quero deixar muito aqui claro isso visível para vocês, que vocês que estão aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica, nosso propósito aqui desde o início do canal em 2020, no meio da pandemia, quando Deus colocou esse propósito no meu coração nesse canal, era de trazer estudos bíblicos, exposições bíblicas e sempre ele voltado em trabalhos em série, né? Ou uma série de mensagens, exposições ou uma série de estudos. Você pode acompanhar aí vídeos antigos meus aqui no canal, que a gente iniciou uma série de exposições no livro de 1 Pedro. O tema foi Na Rota do Peregrino. Esse maravilhoso material aí, exposições bíblicas no livro de 1 Pedro, ainda vamos continuar, né? Se Deus assim me permitir, voltando, quero continuar com essa série, dando início agora ao capítulo 2. Devido, como eu falei para vocês, muitas atividades, acaba que a gente não tem constância aqui, mas vendo também outras prioridades, né? E enxergando um momento de tantas heresias, tantas bobeiras, que infelizmente as pessoas não sabem aproveitar essa plataforma que pode nos ajudar a propagar o evangelho de forma correta. Muitas pessoas acabam usando só para se propagar, ganhar likes, muitas das vezes crescer, ter um número de inscritos gigantes, mas baseado em questões somente de propagar um crescimento de uma marca, de uma ideia. Mas no caso, aqueles que pregam o evangelho usando essa rede social deveriam usar ela com mais critério, no sentido de trazer conteúdos que realmente edifiquem a vida das pessoas. Você pode ver aí o que tem de vídeos e loucuras nas redes sociais aí, e principalmente vídeos assim que simplesmente é só uma questão de embarcar em um número de inscritos, em um número de likes e assim se tornar famosos. Mas o nosso propósito aqui não é esse. Você pode olhar aí, o meu canal aqui é um canal minúsculo, muito poucos seguidores, mas o propósito sempre vai ser exposições bíblicas em séries, estudos bíblicos e sempre trazendo Cristo no centro de tudo que a gente faz aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica. Às vezes a gente já quer até parar, mas Deus vai reacendendo essa chama devido a analisar ao redor tantas coisas, tantas bobeiras, tantas coisas que não edificam, mas Deus assim nos permitindo, eu quero continuar trazendo conteúdos que edificam não só as nossas vidas, mas a vida de todos aqueles que querem ter Cristo no centro de suas vidas. Então, vem conosco aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica e hoje eu tenho uma novidade para você, que nós vamos falar sobre material maravilhoso que vai edificar a sua vida. Para quem de fato entende um pouco de teologia, busca um pouco a estudar, vai entender que uma igreja sadia, ela não só está firme em primeiro lugar nas escrituras, mas também nos documentos de fé, porque os documentos de fé vão fazer com que você enxergue o passado da igreja, a história da igreja no passado, e não só olhando para o hoje. Com base nisso, eu quero iniciar com vocês aqui o estudo do Breve Catecismo, de um jeito que você nunca viu. Se você não conhece o Breve Catecismo, eu quero apresentar para você um rápido vídeo que vai apresentar de forma objetiva o que é o Breve Catecismo, da onde que surgiu isso. Quando você mergulhar junto comigo aqui nesses estudos bíblicos que estão baseados nesse catecismo, você vai realmente ao final, se Deus assim nos permitir, você vai sair edificado, cheio da presença de Deus e ainda mais alicerçado na palavra. Assista aí e eu volto já. Bem-vindos ao nosso canal Evangelho, Visão Cristocêntrica. Hoje, mergulharemos em uma parte fundamental da fé cristã, o Breve Catecismo. Vamos explorar sua origem, sua importância para a fé cristã e seu papel na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Breve Catecismo é uma síntese cuidadosamente elaborada da doutrina cristã, apresentada em forma de perguntas e respostas. Ele oferece uma base sólida para o entendimento da fé cristã e é frequentemente utilizado como um recurso de ensino e edificação espiritual. Esse catecismo surgiu no século XVII, mais especificamente em 1647, durante um período de intensa reflexão teológica e reforma dentro da tradição reformada.
Foi elaborado por teólogos e líderes da Igreja Presbiteriana da época, notavelmente durante a Assembleia de Westminster. Sua importância para a fé cristã reside na clareza com que expõe as verdades fundamentais das Escrituras. O breve catecismo aborda questões cruciais da teologia, como a natureza de Deus, a queda do homem, a obra salvífica de Cristo e o papel dos sacramentos na vida da Igreja. Para a Igreja Presbiteriana do Brasil, o breve catecismo desempenha um papel central. Ele é utilizado não apenas como um recurso educativo, mas como uma ferramenta para a formação espiritual de seus membros. Através do estudo e da memorização das perguntas e respostas, os presbiterianos são capacitados a compreenderem melhor sua fé e a viverem de acordo com ela. No cerne do breve catecismo está a exaltação de Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Ele aponta constantemente para a obra redentora de Cristo e nos leva a uma compreensão mais profunda de quem Ele é e do que Ele realizou por nós. Assim, o breve catecismo não é apenas um documento histórico, mas uma ferramenta viva e relevante para a Igreja hoje. Convido você a explorar mais profundamente esse tesouro do povo de Deus e a permitir que suas verdades contidas nele, que são inspiradas na Escritura Sagrada, transformem sua vida para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar neste episódio do Evangelho Visão Cristocêntrica. Se você gostou do conteúdo, por favor se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Voltamos aqui, gente, depois desse vídeo aí de introdução rápido do breve catecismo. E aí eu pergunto para você já conseguiu compreender? Mas também não fique só aqui no nosso vídeo, vai buscar mais informações. Pegue materiais que vão te falar sobre os catecismos, que ao longo da história da igreja, fez com que a igreja pudesse manter sua vida alicerçada na palavra. Porque os breve catecismo, ou o breve catecismo que nós vamos estudar, mas outros catecismos, faz com que as pessoas consigam aprender a Bíblia de forma mais sistemática e de forma organizada por perguntas, que é o que nós vamos fazer aqui. Mas hoje, nesse vídeo de introdução, quero trazer vocês para estar junto comigo, entendendo um pouco mais a fundo o que é o breve catecismo e o quanto esse estudo vai edificar as nossas vidas. Então você que gosta de Bíblia, você que gosta de estudar, você que gosta de um conteúdo sério, fica com a gente, pega esse material que você vai assistir aqui, divulgue para outras pessoas, para que, sabendo como é que funciona aqui na plataforma, vendo a relevância desse material, muitas outras pessoas vão poder ser edificadas, assim como você vai ser, eu creio, não pela minha palavra, mas pela palavra de Deus. Nós vamos estudar de uma forma como você nunca viu. A palavra de Deus de forma em perguntas e respostas, breve catecismo, como você ouviu, é uma forma sistemática da palavra de Deus, de uma forma que as pessoas conseguem entender, e assim nós vamos mergulhar fundo nas escrituras, podendo crescer e assim blindar as nossas vidas contra tantas heresias, contra tantos falsos mestres, tantos falsos profetas, coisas absurdas que estão ao nosso redor. Então, se você gosta de estudo bíblico, se você quer ter um canal que faça com que você aprenda a colocar Cristo no centro da sua vida, no centro de tudo que você venha pensar e viver, vem pra cá pro Evangelho Visão Cristocêntrica, porque é aqui que nós vamos trabalhar juntos, na luz da palavra, sempre buscando Cristo no centro das nossas vidas. Então, vamos lá pro nosso estudo, o breve catecismo, de um jeito que você nunca viu. E para iniciar, eu quero conversar com vocês um pouco sobre o breve catecismo, numa perspectiva de apresentar para você o que é. E aí, com base nisso, eu quero rapidamente fazer com que você entenda como que a gente chegou até aqui nesse pensamento, por que vamos estudar o breve catecismo. Primeiramente, nessa introdução do estudo, eu quero te mostrar aí como está escrito. Nesse estudo do breve catecismo, vamos estudar a palavra de Deus de forma dinâmica, bem dinâmica e sempre conduzida pela vontade do Espírito Santo de Deus. Então, se você realmente é um cristão verdadeiro, você vai testificar que o que estamos estudando aqui é a palavra. Não é uma visão do Felipe, ou da denominação do Felipe, ou daquilo que o Felipe acha. É a palavra de Deus. E você vai testificar, sendo você de qualquer denominação, que de fato tem as escrituras como centro da sua fé e sua regra de fé e prática. Então, vem comigo que a gente vai aprender mais. Dando continuidade aí no nosso estudo, o contexto do breve catecismo, como você viu um pouquinho lá na introdução, vai falar muito sobre os piedosos teólogos do século XVII que se reuniram lá na abadia de Westminster, na Inglaterra. Você sabe bem, você ouviu lá no início,
no século XVII, além de redigirem a grande confissão de fé de Westminster, depois nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, redigiram também 2 catecismos, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, que foram as obras debaixo do temor de Deus, ouve isso, com uma preocupação expressa na primeira pergunta do Breve Catecismo, a pergunta que eu e você devemos fazer todos os dias, e muitas das vezes nem fazemos essa pergunta para nós mesmos, e por isso que a nossa vida cristã é uma vida muito abaixo daquilo que deveríamos viver. Qual o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo nele para todo sempre. Mas a gente vai aprender muito mais sobre isso nas próximas aulas. Mas hoje a gente vai ficar numa introdução, entendendo um pouco mais a fundo o porquê estudar esse breve catecismo vai nos trazer crescimento espiritual, vai nos trazer ainda mais crescimento nas escrituras, e lembrando sempre que muitas coisas daqui a gente vai aprender. E aí, você vai poder enxergar uma coisa muito interessante. Olha o que o texto diz aí, que vai trazer uma apresentação muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que aqui interessante é que a gente vai, para entender tudo isso, eu tenho esse texto de Colossenses capítulo 1, verso de número 23. Olha o que diz: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se estamos firmes, de fato, na palavra de Deus, então, se estamos firmes, também estamos fundamentados na palavra. E aí, nós vamos trabalhar esses 2 pilares: firmeza e fundamento. Firmeza e fundamento. Eu quero rapidamente frisar mais isso. Nós vamos estudar esses 2 fundamentos aqui nessa aula de introdução: firmeza e fundamento. Será que você está firme e fundamentado? Ou você só está fundamentado, mas não está firme? Muitas das vezes não está firme porque está fundamentado em algo que não é de Deus, que não é das escrituras sagradas. Muitas das vezes você diz estar firme porque você está num movimento de muitas das vezes somente carnal, dizendo ser espiritual, mas não tem fundamento bíblico, não tem profundidade. E é por isso que você, de fato, em muitos momentos da sua vida, não consegue permanecer firme na fé, porque não tem fundamento. Cristão verdadeiro, genuíno, que não está fundamentado na palavra, cai, oscila, vive uma vida pacanha, abaixo daquilo que Jesus, o nosso Senhor, nos espera. Então, continuando aqui, é importante a gente entender isso, e aí eu quero te convidar para a gente ir mais a fundo e entendendo o seguinte, como aqui diz, nesses 2 pilares que a gente vai introduzir com esse tema: firmeza e fundamento. Então olha aí o que diz: o estudo introdutório é para mostrar a vocês o quanto é necessário o cristão ser bem instruído nos fundamentos da fé cristã, e se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes. Paulo fala isso lá no final do verso 23 do capítulo 1 de Colossenses. Então, se estamos firmes no Senhor e na força do seu poder, precisamos estar alicerçados na sua palavra. E o breve catecismo vai te ajudar a se alicerçar mais na palavra. O breve catecismo não substitui as escrituras, mas ele vai te ajudar a te fundamentar ainda mais na palavra, porque o breve catecismo aponta para as escrituras, e se você estudar o breve catecismo de forma correta, bem fundamentado com a Bíblia ao seu lado, você rapidamente vai conseguir crescer na fé nos fundamentos bíblicos. Vamos comigo. E olha o que diz. Nesses 2 pilares eu quero trabalhar aí nessa aula introdutória. Primeiro pilar: é dever dos cristãos se firmarem na doutrina. E no segundo pilar: é dever dos cristãos se fundamentarem na doutrina. Isso é fundamental, meus irmãos. Nós muitas das vezes, já falei aqui, não estamos fundamentados, e muitas das vezes também não estamos firmes na doutrina da palavra de Deus. Então, quero trabalhar esses 2 pilares nessa nossa aula introdutória, que abre aí o nosso estudo do breve catecismo. Contexto do breve catecismo: como já falei aqui, nós abrimos falando em relação de tudo que aconteceu lá na abadia de Westminster, e dando continuidade, o porquê precisamos estudar o breve catecismo. Você já se perguntou? Cada vez você vai fazer essa pergunta para mim aqui, porque justamente você está olhando tudo isso que eu estou falando e está se perguntando: por que eu tenho que estudar esse tal de breve catecismo? O que isso pode trazer para minha vida? Eu te trago uma explicação e te fundamento nisso também. Quero que você entenda um pouco mais. Então preste atenção aqui, observe junto comigo. Por que precisamos estudar o breve catecismo? Estudar o breve catecismo é importante por várias razões. Se olharmos as crianças, muitas das vezes elas são volúveis. Às vezes se comportam de um modo e às vezes de outro. Nada lhe agrada por muito tempo
Por isso, cristãos que não se firmam ou não estão firmes são infantis. Olha que fundamental isso aqui, entender? As verdades que abraçam em um momento, rejeitam em outro. Às vezes gostam da religião protestante, mas logo se agradam dos ensinamentos que não são bíblicos. Eu entendia, e em um momento ouvi uma pessoa falar que ela conseguia se admirar com as mensagens bíblicas de um pregador chamado Reverendo Augusto Nicodemos, e ao mesmo tempo essa pessoa conseguia estar firme e alimentando-se de um pregador neopentecostal. Como isso? Você pode me explicar isso? Como que uma pessoa consegue ter um fundamento em uma pessoa bíblica e depois também se admirar e querer mergulhar nos ensinamentos de alguém que não é bíblico? Isso é incoerente. Não é uma demonstração prática de alguém que está fundamentado e alicerçado, ou firme e alicerçado, ou firme e fundamentado. Pergunta é, como está a sua vida? Você está firme ou você só está fundamentado? Você só está fundamentado ou está firme? Ou você está nos dois, firme no Senhor e alicerçado na palavra? Lá no profundo da palavra, você consegue debater de forma sadia, amorosa e equilibrada, e ao mesmo tempo a palavra serve de escudo contra os falsos mestres que ensinam coisas que não são de Jesus e que você consegue discernir porque está firme na palavra. Pense sobre isso. Vamos mais à frente, vamos seguir mais adiante, é importante. E aí, meus irmãos, seguindo aqui no nosso por que precisamos estudar o Breve Catecismo, aqui a gente tem, algumas coisas importantes. Estudar o Breve Catecismo é importante por várias razões. E aí uma é a firmeza na fé. O Breve Catecismo é um resumo conciso das doutrinas fundamentais da fé cristã, ajudando os crentes a entenderem e firmarem sua fé. Então, o primeiro tópico aí, que muito importante é para a sua vida estudar o Breve Catecismo, é porque vai te trazer firmeza na fé, porque é um estudo doutrinário da fé cristã e que também aponta para a palavra de Deus. 2. Conhecimento doutrinário. Ele fornece uma base sólida de conhecimento doutrinário, permitindo que os crentes compreendam melhor as crenças básicas do cristianismo reformado. E aí você vai passar a entender que hoje todo mundo é cristão, mas quando você começa a entender um cristianismo mais profundo, como um cristianismo voltado para uma teologia mais sólida na história da própria igreja, você começa a perceber muito de perto que muito do que é ensinado como cristianismo não chega nem perto do que significa cristianismo. Por quê? Não tem história, não tem base. Está alicerçado na mente de pastores, de pessoas que ensinam da sua cabeça. Mas tudo que estamos falando aqui são histórias de séculos. Estamos falando baseado em história de séculos e séculos da vida da igreja. Como a igreja se comportava. E nós aqui queremos só dar continuidade em falar que esses ensinamentos só têm feito ao longo dos séculos saúde espiritual, tem trazido ou tem deixado ou tem fornecido para a igreja uma saúde espiritual que faz a igreja ser o que é ao longo da sua história. Uma igreja que resistiu às situações difíceis porque estavam firmados na palavra de Deus. Seguindo, terceiro ponto aí, porque é importante, instrução para os novos crentes. E aí, olha o que está ali. Para aqueles que estão começando na sua jornada na fé cristã, o Breve Catecismo serve como um guia útil para entender os princípios fundamentais da religião. Muitas das vezes você se converte, é inserido dentro de uma igreja, mas você não tem nem noção do que é as escrituras. E ninguém também hoje, por não estar firme, muitas das vezes não tem condições de discipular uma outra pessoa, porque aquele que está discipulando não tem nem conhecimento. Então ele passa algo que ele sabe da cabeça dele. Então vai formando outras pessoas frágeis na palavra. Porque os ensinamentos do discipulador é o ensinamento daquilo que ele ouviu e aprendeu de alguém que também não era discipulado na palavra, era alguém que foi aprendendo por osmose ali, pelo vento, e aí você vai discipulando pessoas sem fundamento. O Breve Catecismo não é algo daqui de 2 anos atrás, é algo de séculos e séculos, que ao pegar esses estudos, você claro que vai adaptando a leitura ao seu tempo, mas não mudando aquilo que está escrito, porque aquilo que está escrito aponta para a palavra. É um estudo que até hoje fala, até hoje ensina a igreja, até hoje traz saúde para a vida espiritual da igreja. E hoje, muitas das vezes, ignoramos esses documentos de fé que ajudam a igreja no seu crescimento, na sua vida diária como comunidade.
E aí, seguindo em frente, temos aqui uma outra informação importante, que a gente precisa compreender melhor. Aqui, mais 3 pontos importantes. O aprofundamento espiritual, porque depois que você é discipulado, você também agora precisa se aprofundar, porque senão a gente vai viver sempre como aqueles que são rasos na fé. E olha o que diz: o estudo do breve catecismo pode levar um aprofundamento espiritual, pois promove a reflexão sobre as questões fundamentais da vida cristã. E esse aprofundamento é algo que deve ser parte da vida do cristão. O cristão não pode ser raso. O cristão tem que conhecer a Bíblia. O cristão tem que conhecer as questões mais profundas da fé cristã, porque ele em algum momento será levado a provar da sua fé. E muitas das vezes, aqueles que nem são cristãos dominam mais a fé cristã, conhecem mais a Bíblia de forma profunda, só não professam a fé em Cristo, mas conhecem, mesmo que ainda não em todos os seus detalhes e nuances espirituais, mas conhecem na letra, porque nem o cristão muitas das vezes que professa a fé diz que conhece, não vive, não conhece, não sabe definir, não sabe distinguir uma coisa da outra. E isso mostra o quanto o cristão ele é raso no seu conhecimento, porque ele quer movimento, porque ele quer muitas das vezes somente a questão do que ele vê e não do que ele deve assimilar para poder viver na sua vida prática. Porque estudo bíblico não é só para você ficar com conhecimento na cabeça, é para você reproduzir na sua vida diária e fazer o efeito lá no seu trabalho, e fazer efeito lá na tua faculdade, e fazer efeito onde você colocar a planta dos seus pés, como alguém que faz a diferença na vida das outras pessoas pelas escrituras. Olha aí o que diz: comunhão na igreja. Ao estudar o breve catecismo em comunidade, os crentes podem fortalecer seus laços de comunhão e compartilhar suas experiências e compreensões na fé. Então você não aprende nada sozinho, você aprende em comunidade. Você pode aprender em casa, mas você melhora, aumenta o conhecimento quando você senta com um irmão que professa a mesma fé que você, e os dois juntos, na humildade da palavra, entendem que nada sabem e tudo quem sabe é o Senhor, e deixam ali os seus corações abertos para que o Espírito de Deus ensinem. E não há a minha visão, o que eu acho, o que eu entendo, é aquilo que a palavra diz por meio desse estudo, que na verdade aponta para as escrituras. Por isso que faz ainda mais a igreja crescer, porque uma comunidade que estuda o breve catecismo faz a igreja se unir mais ainda ao redor das escrituras. Todos vão ter a compreensão, e ali vão buscar nas suas falhas entender que Jesus Cristo é o centro da igreja, porque a palavra em todo tempo vai apontar para Cristo, e o estudo do breve catecismo também vai apontar para Cristo, e nós vamos ver aqui no canal Evangelho Visão Cristocêntrica. Você está gostando? Então deixe seu like aí e vem conosco, que ainda não acabamos nessa aula introdutória. Dando continuidade, aí temos mais um tópico. Olha isso: resistência. Resistência contra aqueles que tentam nos abalar. Há uma grande necessidade de ser firme em razão de tantas coisas que existem para nos abalar. Os sedutores estão por toda parte, e o trabalho deles é afastar as pessoas dos princípios da fé. E aí eu pergunto a você, a internet não faz isso? Muitas das vezes você está ali mergulhando em coisas na internet que você sabe que aquilo só vai te afastar de Cristo. E o que acontece? Você mergulha de cabeça naquilo, vai a fundo na sua vida e achando que aquilo ali é o seu caminho. Na verdade, o seu caminho é as escrituras. Para você estudar as escrituras de forma mais organizada e correta também, te ajudando mais a compreensão, você estuda o breve catecismo, que é uma forma fácil de aprender. E aí você começa a compreender que ao estudar o breve catecismo, você também começa a resistir mais a essas palavras que vêm ao redor de falsos mestres, falsos ensinos, mentiras teológicas, igrejas falsas que pregam um evangelho estranho. Quando você está firme nos documentos de fé, porque eles apontam para as escrituras, eles não são as escrituras, eles apontam para as escrituras e são fiéis à palavra de Deus. Homens sérios se debruçaram para fazer esses documentos, e eles vai apontar que nós estamos estudando aquilo que a história da igreja viveu, e você continua na mesma batida, no seu tempo, entendendo na linguagem do seu tempo, mas não anulando esse documento como um documento inválido. Pelo contrário, como um documento riquíssimo que mostra a seriedade das escrituras por meio dos estudos que esses homens fizeram ao longo dos séculos. Aponta para a vida de Cristo, para a vida da igreja, como ela deve viver a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Você está gostando? Então, isso tudo é para mostrar para você o quanto é importante a gente estudar as escrituras de forma profunda. E aí, para fechar, o estudo do breve catecismo é uma prática valiosa para fortalecer a fé, cresce espiritualmente e se conecta com outros crentes na comunidade.
Estudar o breve catecismo é uma prática valiosa para fortalecer a fé, crescer espiritualmente e se conectar com outros crentes na comunidade cristã. Então, isso é valioso. Quem estuda o breve catecismo na sua igreja, quem estuda o breve catecismo em casa, quem ensina para as crianças, isso é valiosíssimo. Você vai perceber que vai fazer a diferença. Eu desafio a você pegar um breve catecismo e começar a ensinar uma criança desde nova e te mostro na prática vários exemplos que eu tenho de amigos que ensinaram seus filhos e que seus filhos, ao aprender o breve catecismo, isso mudou a vida deles. Porque eles ensinaram algo que aponta para as escrituras e faz com que eles vão às escrituras, consultar o texto bíblico, ler junto com esse estudo, e eles crescem na palavra, e eles aprendem mais de Cristo já quando criança e de forma muito rápida. Eu te desafio a ensinar isso para o seu filho. Eu desafio você a estudar o breve catecismo no seu culto doméstico e não tenho dúvida que não vai trazer crescimento espiritual para você e para sua casa. Gostou desse estudo? Então, olha o que nós temos ainda pela frente. O breve catecismo de um jeito que você nunca viu. Tem muita coisa legal que eu vou fazer aqui no canal Evangelho Visão Cristocêntrica. A gente vai poder estudar o breve catecismo de uma forma que, ao você estudar junto comigo aqui, a gente vai pegar cada pergunta do breve catecismo e trazendo com uma linguagem nos dias de hoje, mas mantendo a profundidade desse estudo de forma histórica, para que você possa entender que a fé cristã tem uma história. Você precisa ficar na história. Ao longo da história, eles sempre tentaram desviar a história do cristianismo e diluir a verdade do evangelho. Mas todo cristão genuíno que permanece no estudo bíblico e respeitando a história da igreja, ele nunca vai se desviar, porque ele entende que a igreja tem uma história. Hoje, as pessoas anulam a história para querer criar uma nova história da igreja protestante, da igreja cristã, e tá tudo dando errado, porque cada um cria sua base de fé, cada um crê do jeito que quer nas escrituras, e as escrituras, ela tem uma única revelação que é dada pelo Espírito Santo, e só vai entender o texto bíblico aquele que se debruça pelo poder do Espírito, e assim vai entender o que o Espírito quer, e o que o texto quer falar, e não o que você e eu achamos. E o breve catecismo te ajuda a isso. O breve catecismo te dá um norte para você entender isso. E se você estiver junto conosco aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica, você vai conseguir se aprofundar muito mais de uma forma que nós juntos aqui estamos aprendendo. Eu não sei tudo, você também não sabe, você está junto comigo aqui e juntos vamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos para que esse material maravilhoso, eu tenho certeza que pode edificar mais pessoas. Você ajudando a gente nessa missão, vai fazer um evangelismo também desse material chegar a mais pessoas para a glória de Deus. Deus te abençoe, nos aguarde, temos muito mais por aí nessa jornada agora, se Deus assim nos permitir, sem parar, estudando o breve catecismo de um jeito que você nunca viu. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica.